Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula de inglês. Hoje a gente vai estudar o meu, o seu, aquele velho conhecido verbo to be, que significa ser ou estar no present tense, ou seja, no tempo presente, tá? Verbo to be, ele vai significar ser ou estar, como eu já falei. Então, a gente usa tanto para dizer, por exemplo, que eu sou ou que eu estou em algum lugar. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou uma professora. I am at school. Eu estou na escola. Então, a gente estava falando frases afirmativas no tempo presente. Então, a gente está utilizando o verbo to be, tá? E a gente conjuga ele no am, is ou are, tá bom? Quando a gente quer falar uma frase na forma afirmativa, como eu acabei de falar, a gente vai utilizar o pronome pessoal e o verbo to be. Quem são os pronomes? Eu, você, ele, ela, nós, eles, tá? Então, quem são esses pronomes? Ó, I. I quer dizer eu. You. You quer dizer você. He quer dizer ele. She quer dizer ela. It é quando a gente quer falar ele ou ela, mas para objetos e animais. E nós quer dizer we, vocês também quer dizer you, e they quer dizer eles, tá? Quando a gente quer usar o verbo to be, ou seja, quando a gente quer conjugar o verbo to be, aí a gente tem que lembrar que o pronome vai coladinho, grudadinho com o seu verbo, tá? E eles nunca se separam, tá? Então, por exemplo, o I am, eu sou ou eu estou. O am só usa junto do I. O you, a gente vai usar sempre o are. O is, a gente usa pro he, pro she e pro it, tá? Sempre na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, a gente vai usar o is. Para o i, you e they, que estão lá no plural, a gente vai usar o are. Então, se eu quero dizer I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, quando a gente quer falar de um objeto ou um animal. Por exemplo, it is a cell phone, tá? Isto é, ele é um celular, né? It is a pencil case, né? Esse é um estojo, né? Ele é um estojo, né? E assim por diante, tá? Ou it is a dog, ele é um cachorro, tá? We are, nós somos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles estão ou eles são, tá? Se a gente quiser abreviar, ou seja, né, falar mais rápido, né, diminuir a frase, a gente pode usar a forma abreviada, tá? Por exemplo, I am, a gente pode abreviar para I'm. You are, a gente pode abreviar para your. He is, a gente pode abreviar para his. She is, she's. It is, it's. E assim por diante, né? We are, we're. You are, your, né? E they are, their, né? Só abreviando, a gente só vai colocar uma apóstrofe aqui para diminuir a frase, tá? Tem o mesmo significado. Como vocês já perceberam, o you a gente vai usar tanto no singular, quando eu quero falar você, ou no plural, quando eu quero falar vocês. A gente vai saber se está falando do singular ou do plural, dependendo da frase, né? Do contexto da frase. Por exemplo, you are a student. Você é um estudante. A gente viu na aula passada que o a e o an, que são os artigos, a gente só usa no singular. E you are students, vocês são estudantes, está no plural. Então, you are students é vocês, né? Porque está no plural. Students tem um S no final. Estudantes. Então, está no plural, a gente sabe que está usando vocês. E you are a student, a gente sabe que está falando de um estudante só. Então, a gente sabe que vai traduzir para você, tá bom? O he e o she, a gente viu que é ele ou ela. Para masculino, né, que é ele, o he, e feminino, que é ela, o she.
Quando a gente quer se referir a um objeto, a gente vai usar o it, como eu dei o exemplo. Então, the car is broken, né? Se eu quero dizer o carro está quebrado. Se eu quero substituir o carro por ele, eu não vou colocar o he. Eu vou fazer o it is broken, porque eu estou falando de um objeto, tá? Ele está quebrado, se eu quiser falar do carro, tá? They vai ser o plural de he, she ou it, né? Quer dizer eles. Então, nesse caso do they, eu posso usar para objetos e animais, tá? Então, ó, the pens are here. As canetas estão aqui. They are broken, né? Elas estão quebradas. They are together. Eles estão juntos. E they are hungry. Eles estão com fome, tá? Se eu quero escrever na forma negativa, eu vou manter, né, o pronome e o verbo. I am, you are, he is. E só vou acrescentar o not. Então, se eu quiser escrever na forma negativa a minha frase, eu só acrescento o not depois do verbo. Ó, I am a teacher. Eu sou uma professora. Se eu quero dizer que eu não sou professora, eu falo I am not a teacher. Eu estou negando. Eu não sou uma professora, tá? I am not a student. Eu não sou estudante. Eu estou negando a frase. Então, basta eu colocar o not depois do verbo, tá? E, assim como na forma afirmativa, eu consigo abreviar a minha frase. Ó, I'm not, you aren't, he isn't. Então, eu estou abreviando também a forma negativa. Só lembrando que o I am not, a gente não tem como abreviar, a gente só consegue abreviar o I am. Veja que em todas as outras a gente consegue abreviar no not, ó. Aren't, isn't, né? Só que no I am não conseguimos, tá? Aqui alguns exemplos de frases, ó. She is not a secretary, né? Ou seja, só fiz adicionar o not aí depois do verbo. Ela não é uma secretária. We are not nurses. Nós não somos enfermeiras. I am not your teacher. Eu não sou sua professora. O que é mentira, né? Porque eu sou sim. Então, foi alguns exemplos aí da forma negativa. Lembra? Afirmativa a gente escreve normal, né? E na negativa a gente só faz acrescentar o not depois do verbo, tá bom? Na forma interrogativa também é muito fácil, tá, gente? É só a gente pegar o to be, né, o verbo, e colocar para frente da frase. Então, se eu quero afirmar, né, eu sou uma professora, eu digo I am a teacher. Se eu quero negar, eu digo I am not a teacher. Mas se por um acaso eu bati a cabeça ali na parede, esqueci que eu sou professora e alguém fala comigo, oi, professora. Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu sou professora? Como é que eu faço essa pergunta em inglês? Eu pego o verbo, né, que é am, e passo para frente da frase. Então, eu pergunto, am I a teacher? Eu sou uma professora? Só é pegar o verbo e passar para frente. Então, se eu quero fazer perguntas, por exemplo, você é estudante? Eu pergunto, are you student? O are, que é o verbo, vai para frente da frase. Se eu quero afirmar, você é estudante, eu digo, you are a student. Beleza? Então, como é que ficaria? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? O verbo sempre na frente da frase, tá bom? Aqui alguns exemplos. Is she your sister? Ela é sua irmã. Are we on the right road? Nós estamos na estrada certa. Are you my classmate? Você é meu colega de classe. Lembrando sempre que além do verbo to be estar na frente, a gente também vai ter o ponto de interrogação. Então, para saber se a frase está na forma interrogativa, a gente vai olhar para ela e vai ver esses dois pontos. O verbo está na frente? Tá. Tem ponto de interrogação? Tem. Então, é uma pergunta. Quando for afirmativo ou negativo, tem o pronome? Tem. Tem o verbo? Tem. Tem o not? Se tiver o not, tá na negativa. Se não tem o not, tá na forma interrogativa. Tá bom, pessoal? Vou fazer um resuminho no caderno, tá? Pra gente copiar, pra ficar bem familiarizado com o verbo to be.
e para estudar, tá bom? Até a próxima aula!